Bom dia! Tudo bem, mulheres? Bom dia para todas! Vamos estar agora nessa nossa terceira entrevista, falando de mulheres que estão cumprindo seu propósito. Então, estou aqui te esperando, vem para cá, vamos conversar com a Neuza, vamos discutir um pouquinho sobre o que é viver esse propósito em Deus e nas diferentes áreas. Nós estamos fazendo esse setembro discutindo, olhando, vendo pessoas e mulheres que têm dito sim. Dito sim, né? Bem-vindas todas vocês, que ótimo estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o que Deus está fazendo. Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós e existem diferentes estações na nossa vida. Não sei qual estação que tu está vivendo, mas hoje nós vamos estar falando com ela, com a Neuza, e a área que a gente vai estar tratando é missões, ministério, o que Deus está fazendo. Já estou vendo que tu entrou, Neuza, me manda um convite para que tu possas já se juntar aqui comigo e a gente conversar. Bem-vindas todas vocês que estão aqui e que vão estar assistindo isso depois. O objetivo é que tu seja incentivada, que a tua fé não desfaleça, né? Que tu possa estar continuando nessa jornada que nós temos como mulheres, como mães, como discípulas de Jesus. E tô vendo tu aqui, Neuza, tô te chamando e quero tu aqui comigo para a gente conversar um pouquinho e falar da beleza de Deus. E sabe que a Neuza é uma pessoa que eu admiro bastante e que... Oi, Neuza! Oi, Jaque, Tudo! E que é tudo um bem? prazer, que prazer falar contigo! Alegria minha. Ai, que É uma bom! honra, né, ter sido convidada para essa conversa e estou bem feliz de poder estar aqui com você e com todas as pessoas que vão estar nos acompanhando e vendo Ah, depois a verdade. gravação, né? Neuza, deixa eu te apresentar um pouquinho do que eu sei, tá? Ok. Neuza, eu sempre tenho uma admiração, sabe, por ti. Eu te conheci em igrejinha. Tu tem uma postura, uma singeleza, e eu fico assim maravilhada quando eu vejo, porque eu vejo Jesus em ti, sabe, Neuza? Então é um prazer. Quando eu pensei em ministério, missões, e na verdade eu nem sei o que tu tá fazendo aí, onde realmente tu tá. E Sim. hoje nós queremos saber tudo isso, queremos saber todos os detalhes do que Deus está fazendo, vivendo esse teu propósito nessa estação da tua vida. Então, quero dizer obrigada pelo teu tempo, obrigada por estar aqui conosco e compartilhar a tua vida, a tua história. Ah, ok. Obrigada pelo convite, né? Fiquei assim surpresa quando você me chamou, fiquei feliz. E é uma alegria mesmo, o que você disse, nos conhecemos em igrejinha, num tempo bem precioso, né? Você e o Marcelo ministrando na igreja, nos capacitando para ministrar cura. E, então, Verdade. realmente aprendi muito com vocês, fui ministrada por vocês, então foi um tempo muito precioso e vocês têm um lugar muito especial no nosso coração, Ah, né? Tivemos a obrigada. alegria de recebê-los na nossa casa uma vez lá na igrejinha, foi um tempo precioso, onde a gente pôde sentar, conversar, comer junto, foi muito bom, né? Ai, Então, Deus. sentimos saudades. Verdade. Agradeço, né, a tua fala e assim, bom, o que estamos fazendo em Moçambique, na África? O que que vocês estão fazendo aí, Neuza? O Júnior trabalha já há alguns anos com exportação de calçados, então ele já trabalhava aqui na África há pelo menos uns 10 anos, ele vinha para cá várias vezes e aí no ano passado nós fomos surpreendidos assim com uma proposta, né? Do Júnior vir para desenvolver um projeto de trabalho aqui na África, junto com o Denilson e uma outra pessoa que vive aqui já, que era um contato de trabalho do Júnior e acabaram se tornando amigos, enfim. Então, foi assim
um susto até para nós, né? Porque, para ser sincera, por muitos anos orei pela África, por cada nação. Um tempo, quando eu vivia em Arapoti, no Paraná, tínhamos um grupo de jovens, nós orávamos de segunda a sexta na igreja à noite, orávamos muito pelas nações e a África estava incluso nisso, né? Mas nunca tinha pensado em viver na África, morar na África, talvez visitar, conhecer, sim. Sim. Mas assim, um plano, quero morar na África, tenho um chamado para a África. Não. Mas aí, quando o Júnior me ligou e me disse, olha, tem uma proposta assim e tal, mas nós vamos ter que vir morar aqui. Ele estava aqui, em Moçambique. Aí eu levei um susto, assim, né? Daí eu disse, então tá, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos parar por um tempo e orar. Vamos ver o que Deus fala. E aí eu estava num trabalho muito legal, que eu estava assim, muito apaixonada pelos grupos de mulheres em Itajaí, tendo resultado lindo, estava super feliz com o que eu estava fazendo, e aí eu fui, né, meio que choramingar para Deus. Senhor, mas agora eu estou tão feliz, está tão bom o trabalho aqui, a gente está tão bem, e o Senhor vai querer nos levar para a África? E aí foi muito interessante, porque era um domingo, e o Júnior tinha ido numa missão aqui ministrar, e aí ele me mandou, assim, no momento que eu estava lá orando e tal, ele me mandou um videozinho. E era um vídeo na igreja, onde as mulheres estavam cantando, fazendo uma homenagem para a pastora. Mas eram as mulheres africanas cantando, vestidas, com trajes típicos. E elas fazendo uma dança, né, naquele gingado todo que elas têm. E cantando com uma alegria, assim, adorando o Senhor. E aí, quando eu comecei a olhar aquele vídeo, sabe, as lágrimas começaram a cair e o Senhor falou meu coração. As mulheres da África também precisam ser cuidadas. E aí, então, o que dizer? O né? que falar? Ele falou no teu coração, né? Aí eu disse, então tá, Senhor. Eu estou sempre disponível para fazer a vontade do Senhor. E, enfim, estamos aqui. Desde fevereiro. E a família, aqui. E as crianças? Tu tem 1 ou 2 meninos? Eu tenho 2 filhos, mas um já é adulto e o Arthur tem 14 anos. Meu Deus, já tem 14. Aí... já tem 14. Aí a gente começou a lidar com isso, né? Como família, o Arthur nessa idade, com os colegas na escola, amando a escola, amando morar em Itajaí, e enfim. Aí a gente começou a orar, a lidar com isso, falar com o Senhor, né? Pedir que o Senhor nos desse uma direção clara de que era realmente isso que Ele queria. E aí as coisas foram só acontecendo, sabe? Tudo foi se abrindo, a gente foi tendo paz, certeza no coração. E aí fomos falando para a família, comunicando, né? Eu fui comunicando. Entende, né, Neuza? Provavelmente. Nem todo mundo, é uma loucura. Sim. Muita gente falou o quê? Mas morar na África? Que é isso? Até porque as pessoas têm uma ideia equivocada da África, né? A África, de modo geral, em especial Moçambique, que é o lugar onde nós estamos, Maputo, né? Então vocês estão aí com a Heidi, do lado de vocês. Ela mora aqui perto, não é tão perto, mas é aqui, é em Moçambique, né? Então aí, aqui, assim, existe muita pobreza, muita necessidade. Realmente, você sai do portão da tua casa, você está vendo isso, né? Crianças na rua, enfim. É uma pobreza muito grande, mas também tem um lado de que é uma capital, de que tem tudo, sabe? A gente vive bem aqui. A gente não pode dizer que não, né? Então, acho que a gente se adapta como em qualquer outro lugar do mundo. Tem a questão da cultura,
né, da diferença, tudo isso é um processo, mas agora nós já estamos adaptados. Para nós foi tranquilo, não foi difícil, não foi sofrido. O que é sofrido? A saudade, né? Eu A gente tem entendo. saudade do Brasil, porque nossa terra é maravilhosa. Quando a gente sai do Verdade. Brasil, você está morando nos Estados Unidos, né, Jaque? A gente tem essa plena convicção de quanto que o nosso país é maravilhoso, o nosso povo, o quanto que a gente é abençoado. E que quando Verdade. está aí no Brasil, né? Às vezes a gente não é tão consciente disso o tempo todo. Então a gente sente saudade de tudo isso, né? Da questão do calor humano que o brasileiro tem, dos amigos, da família. Então, a saudade a gente tem que lidar. A gente teve uma dificuldade que chegamos aqui, já começou a pandemia, né? Chegamos no dia 19 de fevereiro, março, no início de março já começou, então nós tínhamos passagens para voltar para o Brasil em agosto e não pudemos ir, né? Então agora os planos é que possamos ir em dezembro, mas só Deus Vamos sabe se ver. vai dar. Esperamos que sim. Mas é isso. Então, Neuza. estamos aqui disponíveis para o Senhor, E né? me fala um Lógico, pouquinho, o Neuza, o que tu Júnior, tá fazendo, Neuza? Quais são as o coisas que Deus Júnior, está colocando na tua mão e da tua família? sim, o Júnior veio para desenvolver esse trabalho, né? Esse projeto de trabalho, mas nós sempre trabalhamos. E isso nunca nos impediu de servir ao Senhor, porque nós cremos que a gente serve o Senhor de modo integral sempre. Num Verdade. trabalho ou se dedicando 100% ao ministério, nós servimos ao Senhor 100%. Estamos disponíveis para Ele, Ele conduz, né? Então, o Júnior está focado no desenvolvimento do projeto, ele tem ministrado em alguns lugares aqui, porque as igrejas voltaram a se reunir agora, há 2 semanas. Ah, que bom. Um número limitado de pessoas, né, com vários cuidados, com várias exigências, mas graças a Deus voltamos, estava com muita saudade. Então, a gente está assim, conhecendo as necessidades, conhecendo as pessoas e deixando Deus conduzir, sabe? Eu vim para cá, então, assim, de um pique muito grande, enquanto eu estava em Santa Catarina, porque daí lá eu tinha os grupos, os atendimentos o tempo todo, então eu estava muito, num ritmo muito acelerado. Quando eu vim, então eu disse para o Senhor, eu vou dar um tempo, vou ficar em casa, vou cuidar do Arthur, da adaptação dele, da casa, vou ler, vou estudar, vou fazer as coisas que não dava tempo. Claro. Comecei a fazer isso, mas assim, o Senhor não me dá muito tempo, sabe? Aí agora eu já estou atendendo, né, no aconselhamento, ministrando cura online, eu tenho algumas pessoas no Brasil que eu estou acompanhando, tenho as pessoas que eu acompanhava aí, enquanto eu estava em Santa Catarina, que eu continuo sempre conversando, atendendo, né? E estou assim, em paz, deixando Deus conduzir, sabe? Eu tenho certeza que daqui a pouco, quando as coisas voltarem ao normal, o Senhor vai fazer como Ele sempre fez. Eu nunca fiquei divulgando o que eu faço, postando coisas, mas o Senhor me traz as pessoas. Uma vez eu recebi uma palavra de que eu seria mãe de muitos filhos. Eu tenho 2 filhos naturais, né? Que eu amo com todo o meu coração, mas eu recebi essa palavra. E eu ainda morava em igrejinha. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu guardei essa palavra no meu coração. Só que chegou um tempo que parecia que faltava alguma coisa. E aí eu fui para o Senhor e eu orei. E eu disse, Senhor, onde estão os meus filhos? Traz os meus filhos para que eu possa cuidar deles. E aí as pessoas começaram a vir.
sabe? Bater na minha porta, chegar na minha casa, abrir o coração, sabe? As coisas foram acontecendo naturalmente, sem Uau. nenhum movimento, sem nenhum esforço meu, entendeu? Então, isso é uma experiência que eu tenho com o Senhor, de que Ele Uhum. faz, Ele conduz, Ele traz as pessoas que Ele quer que você cuide, que você escute, né, que você ministre. Então, eu tenho aprendido a descansar no Senhor, entregar, simplesmente. Vai dizer que não é isso, né, Neuza? Eu acho que o nosso dia, os nossos anos, é exatamente esse aprendizado, a descansar nele. Como confiar Sim, nele. Ele deu a promessa, ele levou vocês, ele disse: as mulheres aí também precisam de cuidado. E poder ter aquela confiança de que Deus, esse é o teu propósito na minha vida e no momento certo tu vai estar abrindo as portas. No momento certo tu vai estar trazendo as pessoas que tu quer. E eu acho que isso uhum. é uma das dificuldades que nós temos como mulher, como pessoas que querem ver rapidamente a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, né, Neuza? Sim. E às vezes a gente É, fica um pouco ansiosa. aham. Eu sou naturalmente bastante ativista. Eu sou de fazer, eu não sou de ficar quieta. Não é assim da minha natureza, né? Uhum. Mas, então aqui, por exemplo, eu saio, eu vejo as crianças pelas ruas, né? Eu vejo as mulheres, então eu tenho vontade de já fico pensando assim, meu Deus, podia Mil pegar essas coisas. crianças, alfabetizar essas crianças, porque eu sou professora, eu sou pedagoga, né? Trabalhei a vida inteira como professora, então sei fazer isso. Podia conversar com essas mulheres, fazer um grupo. Aí o Senhor já fala para mim, ó, fica quieta, te acalma. Ai, E tem coisa aí mais difícil que isso? não é fácil, mas assim, Uh-uh. o exercício faz com que a gente aprenda, né? Por mais que você tenha aquele impulso natural do teu temperamento de querer, né, fazer por si, você aprende, não, eu tenho que descansar, mesmo que seja um exercício diário, né? Todos os dias você tem que parar e pensar, não, eu tenho que entregar, eu tenho que esperar no Senhor. Não, não é o que eu quero. Porque se fosse o que eu quero, eu estaria lá em Itajaí ainda. Hum, Estava muito bom lá. Estava hum. muito assim, confortável, as coisas indo muito bem, fluindo, eu estava feliz, eu estava realizada com o que eu estava fazendo, né? Vendo resultados maravilhosos. Então, não é minha vontade, é a vontade do Senhor, porque Ele enxerga muito mais amplo do que eu, né? Com certeza. Deus, eu me lembro do que o Chester ele diz que a necessidade não é o chamado. E Uhum, essa parte para nós é um pouco difícil, né? A gente sim, vê a necessidade, a gente vê, nossa, imagina tu aí, tu sai para fora e tu vê a aham. necessidade, e não importa qual país que nós estamos, talvez as necessidades são diferentes, né? Mas em Mas todo elas, lugar. exato, elas existem. E aí tu pensa, meu Deus, eu acho que eu vou fazer A, eu vou fazer B. E Deus fez nós, mulheres, muito criativas e Sim, multifuncionais, e a gente vai colocando tudo dentro de uma caixinha, e a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, e a gente vai pegando mais, pegando mais. E essa é uma das aham. dificuldades, né, Neuza? Quando o Senhor diz não, não agora, espera. Sim, verdade. Sabe que eu tive uma experiência muito interessante com relação a isso, né? Alguns anos atrás, nós estávamos em Curitiba, na igreja do pastor Luciano Subirá. O Jason Up, estava ministrando lá. Aham, O Júnior também estava ministrando. E eu estava bem atrás, sentada, e aí um dos pastores da casa mesmo que ministrou a palavra e tal, e ele estava falando de entrega, né? De nós entregarmos tudo para o Senhor. Que a gente precisa fazer isso. Que apesar de não ser fácil, também nos alivia. Então ele fez toda uma ministração falando a respeito disso. E eu lá atrás, assim, sozinha, pensando, falando com o Senhor. Aí eu disse: bom, Deus, eu já entreguei tudo para o Senhor.
Já entreguei os meus filhos, meu casamento, meu marido, meu trabalho, minha vida. Eu já entreguei tudo. Não tenho mais nada para te entregar. E aí o Espírito Santo me disse: falta entregar o controle. Porque a Oh, gente tem essa bendito coisa, controle. né? De querer controlar as coisas, de querer que tudo esteja organizado da tua maneira, porque daí é Verdade. mais fácil para você lidar. Então, realmente, muitas vezes a gente entrega tudo, mas a gente fica controlando as coisas. E isso é pesado, né? Isso É pesadíssimo. é desgastante, você se desgasta e se Porque é uma desgasta, ilusão, né, Neuza? desgasta sem precisar. É uma ilusão, porque a Exatamente. gente acha que está no controle. A gente Ah, põe os pés pelas mãos porque a gente quer estar no controle. A gente, como sim, tu é disse, verdade. se desgasta, às vezes até Aham, fere pessoas, né? sim, Porque o sim. controle, ele é uma autoproteção nossa de, olha, tudo Aham. pode estar caindo, mas eu pelo menos tenho certeza que isso aqui vai ficar do jeito que eu Ah, quero. a gente quer ter um certo conforto de estar cômodo, né? De você saber como as coisas vão caminhar. E Uhum, andar com Deus nem sempre é assim. Na uhum. maior parte do tempo não é, né? O Senhor Não é? nos surpreende. Ele faz coisas que você nunca imagina. Então, tem que entregar o controle também. E Não aí tu adianta vai aqui, ó, entregar tudo. entregar tudo. É. E Neuza, é uma alegria quando tu faz isso depois. Sabe quando dói, assim, que parece que tira um pedaço nosso, né? Porque a gente não aprende isso, a gente não sabe como entregar esse controle. Eu ministro, e Sim. provavelmente tu também ministra mulheres, que isso é o que a gente conhece a vida inteira. Então, entregar o controle talvez é mais Uhum. difícil do que entregar tantas outras áreas da nossa vida. Né? A única coisa Sim. que às vezes a gente se segura. Mas quando a gente Uhum. aprende a poder submeter isso, é uma alegria de, eu acho que como a gente, quando a gente é criança, né? De confiar novamente. E fé é confiar Aham. É. no Senhor. Traz um alívio, né? Um alívio muito grande. E acho que isso é uma coisa muito forte para mim, porque eu creio no Senhor de todo o meu coração. Desde que eu me converti, isso passou a ser algo muito forte em mim. Eu tive experiências muito preciosas com o Senhor que foram alimentando a minha fé. Então, se alguém pergunta o que que você tem de mais forte na tua vida, é a minha fé. Hum, A minha fé me sustenta, me conduz, né? E as experiências, na medida que você vai tendo fé, o Senhor vai te levando a ter experiências. Na medida que você tem experiência com Ele, você o conhece cada vez mais. E você confia em quem você realmente conhece e que e sempre corresponde, né, às tuas expectativas, às tuas entregas. Então, é, a fé é algo que tem que ser, sabe, vital em nós, que tem que estar transbordando em nós, que a gente precisa exercitar cada dia, porque na medida em que eu exercito a fé, ela vai se tornando cada dia mais forte, né? hum. E Neuza, esse passo, como tu está falando de fé e de viver o teu propósito nessa estação, acho que é um incentivo para tantas de nós, né? Porque talvez muitas mulheres estão ouvindo e Deus está pedindo A, Deus está pedindo B, ou elas têm Uhum, uma certeza que esse dia está chegando, que algumas mudanças vão acontecer, né? Que Deus está fazendo uma revolução, seja na uhum, família, seja nos filhos, seja no trabalho, seja no ministério. E como tu disse, o ministério é tudo que a gente tem, é tudo aquilo que a gente faz, é tudo que a gente é para o Senhor, não necessariamente estar servindo num cargo dentro da igreja, o que também pode sim, ser, sim, mas claro. é, é importante notar que nós estamos vivendo essas fases e algumas mulheres elas estão vendo que a mudança está para acontecer, que Deus está direcionando elas. O que que tu tem para dizer para essas mulheres? Porque querendo ou não, tu viveu todo esse momento de Deus está falando comigo, Ele está me prometendo e as preocupações vêm.
que tu tem para falar para nós, Neuza? Olha, eu acho que sentir o friozinho na barriga é inevitável, né? O medo do desconhecido, o medo de o que vai ser daqui a pouco. Isso acontece, isso é humano. Nós não podemos querer deixar de lado a nossa humanidade. Não existe isso. Então, a gente tem que aprender a confiar. É um passo de cada vez. Às vezes, o que é difícil é que a gente quer dar um salto. A gente sabe que tem que chegar lá do outro lado. E a gente quer chegar lá, num salto. Mas não é assim. Agora. É um passo de cada vez, né? Então, quando a gente aprende a dizer, não, eu vou viver um dia de cada vez com o Senhor, eu não vou ficar pensando o que vai ser daqui uma semana, um mês, um ano ou mais, aí isso nos alivia. E não é fácil a gente pôr isso em prática. Até racionalmente você sabe disso, mas o viver não é tão fácil. Mas é o que é necessário. Sabe? Eu precisava estar ouvindo vezes... isso, Neuza. Como? Eu estava precisando ouvir isso hoje, né? Não amanhã. Porque a gente deixa de viver o hoje, o que eu tenho para viver o hoje, porque estamos preocupados com o que vai ser amanhã. E não é isso que a palavra nos ensina, né? A palavra nos ensina que eu vou saber se amanhã eu vou estar viva. Então eu tenho que viver e viver de acordo com a palavra, de acordo com o que o Senhor me ensina hoje. Desfrutar do hoje. E precisamos ser intencionais, né, Neuza? Porque quando tu falou isso, eu pensei, tá aí o porquê que eu tô em uma área da minha vida. Eu tô me preocupando com o amanhã. Só que isso é uma coisa que eu ensino e que eu falo, só que intencionalmente é dia a dia, como tu disse. É aquele pêndulo que está indo um pouco mais para um lado, de eu preciso controlar, ou às vezes para passividade, onde Deus diz que está na hora de tu agir, é encontrar esse balanço, e ele é intencional, né, Neuza? A gente acha que às vezes ele vai acontecer, que Deus vai trazer, e muitas vezes eu preciso focar, que nem o que eu fiz agora, quando tu falou aquilo, eu pensei, é verdade, o que eu preciso é ajustar, porque como tu disse, eu sei disso. Agora, quando a preocupação entra, eu preciso voltar para aquele lugar de descanso, para aquele lugar de, opa, é só hoje. Ele cuida dos pássaros, ele tem tudo já planejado. Com certeza. Então, quando foi para a gente vir para cá, eu tive esse processo de me angustiar, de começar a pensar, meu Deus, como é que vai ser, né? Tipo assim, é muito difícil você desmontar a tua casa, se desfazer de todas as tuas coisas e condensar o que você passa a ter em malas. Só malas, só podemos levar tantas malas. Ou, no máximo, mais algumas caixas. Né? E eu lá com os meus livros todos e muitas coisinhas, né? Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver sem minhas coisas? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, desapego já começa aí. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá para ser assim. Daí eu comecei a orar, eu comecei realmente a entregar para o Senhor e daí veio essa calma. Então daqui para frente vou ter foco no que eu preciso fazer a cada dia, porque senão eu vou adoecer. E é o que acontece. A gente se desgasta demais com coisas que você não tem controle, que você não tem o porquê de estar daquela forma, e você às vezes acaba adoecendo por conta disso. Então, a gente precisa buscar no Senhor ter domínio próprio em todas as coisas. Porque a gente acha que domínio próprio, às vezes, é só em algumas áreas. Mas é em todas. Dominar, né? Às vezes, a nossa mente, né, Neuza? Que talvez é tão difícil. Os nossos pensamentos, onde eles voam. E às vezes a gente tem uma tendência, às vezes é uma tendência familiar, né? Que a gente já tem, onde as pessoas, a mãe,
as tias, ou né, todas as pessoas sempre... Às vezes é Toda exterior. a bagagem que a gente carrega, E às vezes é familiar, exterior, né? né? Onde eles vêm para nós e nos questionam, mas como é que tu não está preocupado? Como é que tu não Aham. está olhando para A, para B? Né? E aí Sim, sim. essa questão exterior vem para ti, tu precisa dizer, não, eu não quero Uhum. pegar isso, Não, não é meu. não aceitar isso também, né? Esses questionamentos. Você já está lidando com tudo que você tem dentro de si. Então, o que vem de fora, você tem que dizer, não, eu não vou receber isso, não vou aceitar isso. E focar, dizer, não, eu preciso me acalmar, eu preciso focar que eu tenho o que fazer hoje e isso é o mais importante. O amanhã pertence ao Senhor. E Neus, eu E acho que também é lidando. validar os sentimentos. Eu acho que muitas vezes o que acontece conosco, mulheres, a gente ouve pessoas nos dizendo não nos preocupe com hoje, né? Com amanhã, não se preocupe com Uhum. fulano, com ciclano, com essa situação. E a gente apenas abafa aquele sentimento, ao invés de poder colocar ele num lugar seguro, né? Seja com uma pessoa, seja com o Senhor, seja com o nosso cônjuge, e poder dizer, sabe, o que é certo ou errado. Eu estou me preocupando com isso, eu tenho medo do futuro, eu não sei como as crianças vão se ajustar, eu não sei como é Uhum. que eu, ou o marido, ou as circunstâncias, ou a situação vai ser. Porque às vezes nós estamos falando que nem de uma mudança de país, mas às vezes nós estamos falando de uma doença que ocorreu na família. Nós estamos Sim, falando de um filho que foi descoberto algo que agora a gente vai precisar mudar. Vai ser um propósito diferente da nossa vida. E várias sim, outras circunstâncias. É os nossos pais, são as pessoas ao nosso redor que entram por situações que nos exigem mudanças. E às vezes validar esses sentimentos que a gente está sentindo, né, Neus? Eu acho que às vezes, por causa da religiosidade, a gente aprendeu, não, tu precisa engolir e declarar a fé. E eu não uhum, vejo Deus mostrando isso. Ele sempre pede, vem para cá. Então a gente chora no colo dele. A gente sim, vai aos pés dele. Que nem tu falou, né? Senhor, eu estou me sentindo assim e eu tenho medo de A, eu tenho medo de B, e aqui está tudo muito sim, bem, o porquê de poder uhum, colocar isso de uma forma válida para o Senhor, para daí poder ir para o descanso. A gente quer ir para o descanso. A gente quer ir para a uhum, tranquilidade, a gente quer ir para esses problemas, esses pensamentos não vão mais me afetar. Mas eu acho que a gente sim, acaba esquecendo daquele passo anterior, que é validar isso. Se eu estou sentindo uhum, isso, eu posso pelo menos dar assumir, voz para isso, não precisa me reger, uhum, mas eu vou dar devo, voz e eu vou dizer, está aqui, Senhor, tudo. uhum, Né? Eu acho que às vezes sim. isso se faz necessário. A palavra fala o quê? Você está cansado, você está sobrecarregado? Vem a mim e eu te aliviarei, né? Vem a mim, abre teu coração, fala sobre isso. Pode ser com o Senhor, mas também pode ser com alguém. Uhum. Né? Às vezes a gente tem necessidade de falar com alguém, uma amiga, enfim, uma pessoa da família, com o marido, enfim, com alguém que possa nos ouvir. E às vezes é só ouvir, não precisa nem falar nada, né? Porque a gente só precisa verbalizar o que está sentindo. Uhum. É. E isso já vai trazer um grande alívio. E vejam bem, quando eu falo que a gente tem que viver o dia de hoje e sem se preocupar com amanhã, não estou querendo dizer que eu não seja uma pessoa que não me organize, que não planeje. Né? Ao contrário, eu sou extremamente de fazer os meus planos e organizar as coisas, porque eu não sei ser diferente. Uhum. Mas o que faz a diferença é eu não me desgastar com isso. Né? Eu me organizo, eu planejo, mas eu digo, bom, eu fiz a minha parte, mas eu tenho que contar que pode mudar. O Senhor pode querer fazer diferente e eu preciso estar aberta para isso. Isso me ajuda muito. Né? Então, a gente precisa ser organizado, se planejar, enfim, qualquer área que seja, em algumas muito mais. Mas a gente tem que entregar para o Senhor isso também, o nosso plano, a nossa organização, né?
Ai, não tem escapatória, Neuza. É entrega e Sim. entrega. É, E sem. aquilo que é a nossa dor é a nossa liberdade, né? Exatamente. A tua dor precisa ser tratada, né? Uhum. Seja ela qual for, ela precisa ser tratada. Eu não posso agir como uma criança que rala o joelho e diz, ai, não, não vai lavar, não vai passar pomada, não vai passar nada porque tá Ou nunca doendo. mais vou brincar. Nunca mais vou fazer isso. Não, sim, eu preciso me abrir para o tratamento. Hum. É, seja lá o que for, Deus tem o tratamento ideal, né? Hum. Neuza, que riqueza! Que riqueza! Eu amo falar contigo, eu amo essa profundidade de experiências com Deus. É isso que eu vejo, sabe? É por isso que eu amo falar contigo, de experiências e incentivar cada ouvinte, que é isso que Deus tem para nós, né? Isso que Ele planejou, essa intimidade com o Senhor, que são as pequenas experiências que eu tenho diariamente com Ele, que faz com que a Uhum, nossa intimidade, a nossa confiança, o nosso ouvido exatamente. mais afinado à voz dele. Uhum. A palavra do Senhor, ela é para ser vivida, né? Ela se torna viva na medida em que eu aprendo a palavra e coloco aquilo em prática. Não adianta eu conhecer a palavra como uma teoria e não viver, né? Então, tudo aquilo que o Senhor nos fala, nos ensina na sua palavra, tem que ser transformado em vida. Senão, é mais uma teoria que não nos leva a nada. Não, não produz fruto. Uhum, Neuza, quais seriam as tuas palavras então para essas mulheres? Eu quero que tu ore por nós também, para todas uhum, vocês que estão assistindo essa vida da Neuza e essa confiança de fé, né? Vivendo o teu propósito nessa fase da tua vida. E amanhã a gente não sabe exatamente, mas essa uhum. confiança de que está tudo nas mãos dele e que ele está te dirigindo, né? Sim. Você sabe que eu me converti em 94, 1º de outubro de 94. E isso foi um aprendizado durante todos esses anos. Né? Não é algo que acontece assim da noite para o dia. Aprender a andar com o Senhor, aprender a confiar, aprender a entregar, aprender a viver a palavra, porque muitas vezes você começa a assimilar a palavra, porém o viver está muito distante. Então, isso tudo é um processo. Né? Qual que é o nosso objetivo de vida enquanto cristãos? É sermos parecidos com Jesus. Né? Eu tenho assim, uma definição bem. Qual que é muitas vezes as pessoas têm dificuldades, né, em falar de pecado muitas vezes, mas o que é pecado? Para mim, pecado é errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É sermos parecidos com Jesus. Tudo aquilo que nos desvia disso, nós podemos considerar pecado, porque nos tira do alvo, né? Então a gente precisa aprender a ter clareza, focado no alvo. E tudo aquilo que me tira desse foco não me interessa. Eu tenho que deixar de lado. Mas isso é vivência. Muitas vezes nós vamos nessa caminhada, nesse processo de santificação, escorregar. Muitas Com vezes vamos certeza. cair, né? Vamos nos estatelar no chão. Mas a gente precisa entender que o Senhor está com a mão estendida para nos ajudar a levantar sempre. E esse levantar, né, essa certeza de que eu posso levantar e eu posso seguir caminhando, isso é fé, né? Para ter fé, nós precisamos ter vida com Deus. Eu não posso ter fé no Senhor sem conhecê-lo, sem gastar tempo na sua presença. Não existe vida cristã sem gastar tempo na presença do Senhor, orando, lendo a sua palavra,
meditando nisso, refletindo, né? Ruminando a palavra, porque esse ruminar a palavra é que faz com que ela entre dentro de mim e faça parte de mim e me leve a viver isso, né? Então, o segredo é esse. Tenha tempo com o Senhor, todos os dias. Né? A gente tem que viver como alguém apaixonado. A pessoa que está apaixonada, ela dá um jeito de estar com o amado, sabe? Ela se vira, mas ela encontra tempo, porque aquele é o seu anseio, aquele é o seu objetivo, aquela é a sua alegria. Aquele tempo renova, né, a pessoa. Então, com o Senhor tem que ser isso. Eu tenho que estar tão apaixonada por Ele que eu vou ter tempo para Ele sempre. E esse tempo me renova, me fortalece, me ensina, me molda, me corrige, me transforma, né? E me conduz nesse alvo, que é ser mais parecido com Jesus a cada dia. Que lindo, Neuza. Acho que é isso. Quero que tu ore por nós. Quero que tu ore pelas mulheres que estão talvez tendo dificuldades, né, em manter um relacionamento com o Senhor, porque as circunstâncias acontecem, a nossa fé ela esmorece, nós estamos numa batalha, às vezes nós estamos batalhando com circunstâncias que são muito grandes e às vezes não é nem para nós batalhar, né? Nos submeter e dizer, Senhor, toma, essa batalha agora é tua. Então, interceder por mulheres que sabem que o propósito delas é Deus está guiando, Deus está declarando, Deus está liderando, mas ainda existem dificuldades, incertezas, preocupações e até mesmo falta de fé, que acompanha muito de nós nas nossas jornadas, né? Consegue orar por nós, Neuza? Claro, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por esse tempo aqui tão precioso, pela vida da Jaque, pela sua família. Abençoa eles, Senhor, conduza-os sempre na tua vontade, usa a vida deles como canal do Senhor em todos os lugares onde o Senhor os levar. Eu quero pedir por cada pessoa que está conosco agora, com aquelas que verão a gravação em outros momentos. Eu peço a visitação do teu Santo Espírito na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja tocando a mente, o coração, o espírito de cada uma, para que cada uma possa ser atraída para o Senhor. Porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. Porque o Senhor é quem nos ensina, quem nos transforma, quem nos conduz. Que o Senhor dê a elas a graça, Pai, de confiar no Senhor, sem exceção. Que o Senhor dê a cada uma, Pai, clareza de entendimento de quem ela é no Senhor. Que o Senhor se revele a cada uma, a cada dia mais e mais, e que elas possam desfrutar da intimidade com o Senhor. E que nessa intimidade o Senhor revele a cada uma quem ela é e qual é o teu propósito, qual é a tua vontade para as suas vidas, Senhor. Que o Senhor as conduza no teu caminho, que elas aprendam a se aliviar de todas as cargas, de todos os fardos, de toda a ansiedade, de tudo aquilo, Senhor, que rouba a sua paz. Que elas possam, Senhor, andar com o Senhor dia a dia, confiantes, tranquilas, cheias da tua paz. Que o Senhor levante uma cerca de proteção espiritual ao redor de cada uma. Amém. Elas sejam protegidas, Pai, de todo ataque demoníaco, de todo ruído que as impedem de ouvir claramente a tua voz. Que o Senhor abra o entendimento delas, que o Senhor abra a mente e os ouvidos espirituais, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que elas possam te ouvir claramente e te ver, Senhor, para que elas sejam impactadas pela tua presença, pelo teu amor, pela tua face amorosa.
que o Senhor derrame do teu amor sobre cada uma. Se há alguém que precisa de cura, Pai, que o Senhor derrame Deus, sobre o seu manifesta. coração o bálsamo de Gileade, que elas sejam curadas, libertas, livres de todo o mal, de tudo aquilo que as impede de viver plenamente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Entrego cada uma nas tuas mãos, Senhor. Eu as abençoo no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Neuza, obrigada. Obrigada pelas tuas Obrigada palavras, eu, pela foi tua uma alegria. compartilhar a tua vida conosco. Um super beijo para ti, tá? Para ti também, Jaque, foi muito gostoso. Foi um prazer. Né? Espero que a gente possa conversar outras vezes, porque é uma delícia Verdade. também. A Que gente nem Deus te vê o tempo abençoe passar. e a tua família aí também, tá, Neuza? Amém, amém, Um beijo. amém. Beijo. Tchau. Pra todos. Tchau, tchau. Então é isso, mulheres. Olha que incrível ter falado com a Neuza, poder ter compartilhado isso. Eu quero que vocês estejam conosco. Nós estamos nessas semanas de setembro falando com mulheres que estão vivendo o seu propósito e nas quintas de fatores que às vezes têm nos impedido de poder viver aquilo que Deus tem para nós nessa fase, nesse momento. Então estão convidadas, que Deus abençoe vocês, sejam edificadas. Tchau, tchau.